Bom, então estamos aqui com o número 1 da ficha 2 de eletrônica de rádio. E o enunciado diz: dado o circuito, desenvolve a sua expressão para determinar a frequência de ressonância e também determinar a faixa de fator de qualidade. Então eu vou usar como referência esse capacitor 1. Então, antes de tudo, primeiro vou calcular as reatâncias capacitivas e indutivas nesse caso. Então, o que eu posso já concluir daqui? Eu tenho o que? Posso dizer que x, vou começar do C1. Então, xC1 será igual a J, menos J, né? Menos aqui, JWC1. Então, 1. Então, eu posso passar esse J para o denominador. Para tal, eu multiplico em cima e embaixo por J. Então, eu fico com menos J ao quadrado W C1 dividido, aqui temos J. Então, nos números complexos, I ao quadrado é a mesma coisa aqui, menos 1. Então, basicamente, eu ficaria com o quê? Menos 1 WC1 por J. Então, basicamente, eu fico com menos 1, fico com positivo. Então, fico com o quê? Fico com J. Fico com o quê? Com J vezes 1 por W C1. Então, usando a mesma lógica, eu posso concluir que x C2 será igual, indo logo para esse passo, fico com J vezes 1 por WC2, nesse caso, WC2. Então, ok, esse é um dos primeiros passos. Então, em seguida, também posso calcular o XL1, nesse caso, XL1 é igual a WL1. Então, só que no exercício nós vamos precisar inverter essas coisas. Então, invertendo, por exemplo, lá para frente vamos precisar inverter. Então, invertendo isso aqui, eu ficaria com, tipo, J vezes, então isso aqui ia passar por numerador, então ia ficar J vezes W C1 nesse caso, fazendo inverso, né? Porque ia ficar isto no numerador e isso no denominador. Então ia ficar isso aqui dividido por isso. Então JWC1 aqui ia ficar JWC2. Ok, JWC2. Aqui é J, né? E aqui teríamos o que? Teríamos isso tudo ia para o denominador. Então vamos ficar com JWL1, 1 por JWL1. Então, só que aqui precisamos buscar a J para o numerador para deixar em evidência. Então vamos fazer o que fizemos lá dos dois lados. Então fica com J ao quadrado WL1. Então, isso aqui dá menos 1. Então fica com menos J vezes 1 por WL1, que é basicamente o que nós fizemos lá atrás. Então, eu fiz essas coisas porque nós vamos trabalhar com admitâncias nesse exercício. Então, a fórmula primeiro para calcular a resposta, a frequência de ressonância. Então, tem uma fórmula que diz que impedância de ressonância, nesse caso, será igual a 1 pela admitância de ressonância. Então, isso basicamente seria o que? Seria pegar todos os componentes que temos aqui e fazer as admitâncias. Então, teríamos o que? A admitância de R1 é 1 por R1. Admitância mais a admitância de capacitor 1 é o que? Mais JW C1. Depois C2 mais JW C2 de XL1 é menos J 1 por WL1 nesse caso. Então, depois disto, posso puxar minha fração e colocar 1 aqui. Então,
Com isto, eu agora posso dizer o quê? Que ZW é igual. Então, posso deixar o meu J em evidência. Então, tenho o quê? Tenho 1 por R1 mais J W, né? Tipo, mais J, né? W, e posso deixar esse W em evidência também. Então, J vezes W, C1 mais C2 menos 1 por W L1, né? L1. Então, o que nós precisamos é fazer a parte imaginária ser igual a zero. Então, para que a parte imaginária seja igual a zero, para nós calcularmos o W nesse caso. Então, o que nós teremos? Teria que o quê? W é W, ômega. Ômega C1 mais C2 menos XL1 e W. Não XL1. WL1 aqui será igual a zero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer MMC. Então, aqui vou ficar com 1, aqui vou ficar com WL1. Então, o que eu tenho aqui? Vou ficar com o quê? W ao quadrado L1 C1 mais C2 menos 1 dividido por W L1 será igual a zero. Então, aqui o que eu posso fazer? Vou continuar aqui embaixo. Se eu passo este WL1 para o outro lado, fico com zero. Então, fico com o quê? W ao quadrado L1 C1 mais C2 menos 1 será igual a zero, né? Exatamente, será igual a zero. Então, posso passar esse 1 para o outro lado. Então, eu fico com o quê? Fico com W ao quadrado L1 C1 mais C2 será igual a 1. Então, eu quero isolar o W. Então, eu fico com W ao quadrado sendo igual. Então, o 1 está no numerador. Então, eu coloco 1 dividido por isso tudo, que é L1 mais C1 mais C2. Então, basicamente, colocando W, fico com W. Raiz de 1 dá 1. Então, eu fico com 1 dividido por raiz de L1 mais... é mais ou vezes aqui? Não, é vezes, né? Aqui é vezes. Então, vezes C1 mais C2. Então, basicamente o que eu fiquei com essas deduções me levou para essa fórmula aqui. Vou lhe colocar aqui em cima. Vou destacar. Me levou para a fórmula que diz que W ou ômega, frequência de ressonância, é igual a 1 dividido por, vou usar aquele traço de fração para facilitar, 1 dividido por raiz de L1 vezes C1 mais C2. Ok? Então, só que no nosso exercício nós temos uma situação. Temos que o nosso capacitor varia o nosso capacitor 1 varia de 1 até 10. Então, nós vamos ter o máximo e o mínimo. Então, com isso, o que eu terei o seguinte. A partir daqui eu terei que a frequência mínima, né, da ressonância será igual. Então, vou puxar logo a fração aqui.
Então, teria o quê? L1 vezes. Quando é mínimo, aqui, quer dizer que aqui embaixo é máximo. É isso, né? Yeah. Quando é mínimo, aqui embaixo é máximo. Então, fico com C1 max mais C2. E aqui isso está dentro de uma raiz. E aqui 1. Ok? Depois, embaixo, W max será igual. Então, puxar outra fração novamente. Então, L1 C1 mínimo mais C2, tudo dentro da raiz 1 aqui. Então, agora nós podemos fazer uma substituição de valores. Então, aqui será igual, aqui será igual. Então, eu sei o que é aqui. Vou colocar uma outra fração já para vir substituir valores. Então, eu sei que aqui o numerador é 1, aqui é 1. Então, vou lá para minha figura. Eu quero saber qual é o valor da capacitância. Então, da indutância. Diz que é 1 mH. Então, 1 mH é 1/10 elevado a menos 3. É isso, né? MH. 1/10 elevado a menos 3. Então, já tinha aqui 10 elevado a menos 3. Embaixo também 10 elevado a menos 3. Vezes, abre parênteses. Então, capacitância máxima de C1. A máxima é 10 milifarad e a mínima é 1 milifarad nesse caso. Então, máxima é 10. Então, é 10. Não, mili não, é micro, né? Acho que é micro, se não me engano. É 10 a menos 6 nesse caso. Então, tem o que? 10 a menos 6 mais capacitor 2 nos chama de o que? É 1 microfarad. Então, é 10 a menos 6. Isso tudo aqui está dentro de uma raiz. Ok. Qual é a cor que está aqui? Vermelho. Ok, embaixo é quase a mesma história, só que a diferença é que agora estamos a trabalhar com o mínimo. Então, com o mínimo ficamos com 10. Tipo, fico com, aqui é 1, né? 1 vezes 10. Então, fico com 1 10 a menos 6 mais 1 10 a menos 6 também. Isso dentro da raiz. Então, ok. Então, temos que colocar isso na máquina e ter o resultado final. Então, vou colocar aqui na máquina. Tenho o que? Tenho 10 elevado a menos 3 vezes 10 vezes 10 elevado a menos 6 mais 1 vezes 10 elevado a menos 6. Ok? Raiz elevado a menos 1. Ok. Deixa eu fazer passo a passo. 1 vezes 10 elevado a menos 6. Ok, mais 10 vezes 10 elevado a menos 6. Ok, vezes 10 elevado a menos 3. A raiz desse assunto. Elevado a menos 1. Ok, eu acho que isso aqui eu posso simplificar a minha vida se eu trabalhar passo a passo mesmo. Creio eu. E deixa eu verificar uma coisa aqui. Máximo é 10. Então, meio que tem mesmo expoentes são mais bases. Então, 11, 10 a menos 3. Não, 11, 10 a menos 6. Vezes 10 elevado a menos 3. Menos 8.
raiz 10 a menos 4. Ok, 10 a menos 4. 1 dividido por 10, 48. 10 elevado a menos 4. Ok, vou colocar tudo na máquina. Estava a tentar fazer umas coisas aqui, mas 10 vezes 10 elevado a menos 6. Então, 10 vezes 10 elevado a menos 6. Mais 10 a menos 6. Vezes 10 elevado a menos 3. Raiz elevado a menos 1. E esse número aqui dá basicamente o que? 9, 5, 3, 4,63, né? Dá essa cena. E embaixo tem o que? 10 elevado a menos 6 mais 10 elevado a menos 6, né? 6 elevado a menos 6, ok, vezes 10 elevado a menos 3, raiz elevado a menos 1. Então deu aqui deu quanto? 360,68. Deram esses números aqui. São números estranhos, mas deu isso. Ok. Como último recurso, vou fazer uma confirmação. 10 elevado a menos 6. Porque esses números assustam um pouco. 10 elevado a menos 6. Epa. Mais 10 elevado a menos 6. Vezes 10 elevado a menos 3. Raiz disto. Elevado a menos 1. Eu vou passar isso aqui para umas casas que me ajudem, né? Vou colocar a notação científica só para diminuir um pouco. Então eu vou deixar aqui como 9,5 vezes 10 elevado a 3. E aqui vou deixar como que dá para converter como isso. 360,68 dá 360,68. Ok, 22,6 vai para aqui, vou deixar 22,4. 10 elevado a 3. Só para, né? Ok. Frequência é em Hertz, né? Então isso aqui será Hz. Então kHz. Ok. Então, agora isso aqui é o meu entendimento da coisa. Também não estou a dizer que o que eu estou a fazer está certo. Então, agora com essas frequências de ressonância, eu acho que posso determinar meu fator de qualidade. Pode ser a minha faixa de fator de qualidade neste capacitor aqui em específico. Eu só estou a analisar esse capacitor. Então, eu sei que esse tem esse capacitor máximo e mínimo. Então, o fator de qualidade para um indutor, um capacitor nesse caso, um capacitor que está em paralelo, nesse caso, o capacitor está aqui acoplado de forma paralela com uma resistência. Então, o meu fator de qualidade, vou dizer o quê? Fator de qualidade para, vou dizer o quê? C1, fator de qualidade, CP para C1, vou dizer mínimo nesse caso, será igual ao que? Resistência paralela
nesse caso, o que? O fator de qualidade mínimo, W mínimo, vezes a resistência paralela, vezes a capacitância nesse caso, o CP, então C1 mínimo. Creio eu que a fórmula seria assim, não estou a afirmar nada. Isso é meu entendimento. Então eu sei que W mínimo é aquele lá, que é 9,5, 10 elevado a 3. O meu RP é 1 kg, né? Então, vezes 10 elevado a 3. CP mínimo é 1 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6. Então, isso aqui será basicamente o quê? Então, acho que dá 9.5. 9.5 vezes 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 6. Dá 9.5. Então, meu fator de qualidade para o capacitor mínimo deu 9,5. Essa é minha opinião do assunto. Não estou a afirmar nada, é só para constar. Então, fator de qualidade para C2 max seria o que? Frequência máxima vezes a resistência paralela vezes o capacitor no seu máximo, C1 max. Então, tiramos o que? Teríamos W max. Então, W max é isso aqui. Deixamos como 22,4, 10 elevado a 3, RP 10 elevado a 3. E esse outro aqui é 10 elevado a menos 6. Então, meio que esse mora com esse, esse mora com esse. Então, meio que isso vai multiplicar isso aqui. Mas vou colocar na máquina. 22,4, 10 elevado a 3, 10 elevado a 3, 10 elevado a menos 6. Deu 240. 222. Isso aqui. Deu esse valor aí. 224. Então, isso aqui é o que eu acho que deve ser feito. Então, depois, se eu quiser calcular o fator de qualidade para, por exemplo, esse indutor aqui, que está em paralelo com essa resistência, e esse capacitor que está em paralelo com essa resistência, eu acho que eu deveria encontrar o fator... eu acho que eu deveria encontrar o fator de qualidade... Como é que é? Como é que chama? O W mínimo. O W médio. Meio que eu dizer tipo o quê? W será igual a W mínimo mais W max por 2. Isso é a minha suposição. Então, meu W seria igual a W, frequência de ressonância. Então, seria o quê? 9.5, 10 elevado a 3 mais 22.4, 10 elevado a 3 dividido por 2. Então, isso aqui deu quanto? Dividido por 100 mil. Então, dá 15,65 vezes 10 elevado a 3. Então, deu isso aqui. HZ. Então, depois disso, eu acho que eu poderia pegar, por exemplo, analisar o que acontece com o indutor com o fator de qualidade. Então, eu podia dizer o quê? Vamos analisar o que acontece com o indutor. Então, quando uma resistência está em paralelo com o indutor, temos que o quê? Vou dizer o quê? Que qualidade para fator de qualidade para L1 será igual ao quê? A resistência que está em paralelo. Nesse caso aqui é R1, né? R1 aqui. Tem que ser R1, não RP. R1. Então, eu ia dizer o quê? Que seria o W que eu calculei
vezes L1, aqui R1. Então o que eu teria? R1 eu sei que é 10 elevado a 3. W, esse calculamos aqui agora. 15,65, 10 elevado a 3. Vezes L1. L1 é 10, 10 a menos 3. Então, é elevado a menos 3. Então, isso aqui vai dar o quê? Então, vou colocar logo na máquina. 1 vezes 10 elevado a 3 dividido por 15,65, 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 3. Ok. Dividido por 100. Aqui estou a fazer mais coisas. 65. Calma aí. 65. Não, 15,65, 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 3. Ok. Fico aqui com fico com 10 elevado a 3 dividido por 15,65. Então meio que faço 1 dividido por 15,65. Então isso aqui dá vezes 1000 dá 63,94. Pá, isso seria a tal faixa para esse componente. Depois para aquele capacitor lá, o C2, eu ia dizer o quê? Q P de C2, que seria o quê? Seria, vamos usar essa fórmula aqui de novo, que usamos aqui. Então seria W vezes R1 vezes C2. Então W sabemos o que? 15,65, 10 elevado a 3. R1, 10 elevado a 3. C2, C2 acho que é 10 a menos 6. 10 elevado a menos 6. Então meio que ia dar, isso aqui ia dar 15,65. Lembro que ia ficar 15,65, 10 elevado a 3, 10 elevado a 3, vezes 10 elevado a menos 6. Dá isso mesmo, 15,65. Então, e isso aqui é meu ponto de vista sobre esse exercício. Não estou a afirmar nada. Não estou a afirmar que isso aqui está certo ou algo do gênero, mas é o que eu achei que devia ser feito no exercício. Mas pelo menos até aqui eu tenho certeza. Pelo menos até essa fórmula aqui. O resto aqui já é o próprio MEL. Então, se tiver uma opinião diferente, é só comentar, partilhar para algum colega que tenha dificuldade com a cadeira. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder mais vídeos. Valeu e fui.